Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Começando mais um encontro aqui da nossa tenda de lua cheia, eu vou fixar nosso comentário, nosso tema. E hoje a gente vem falar na semana de lua minguante, nessa tenda, do arquétipo da bruxa má. O movimento de caça às bruxas foi um dos movimentos onde mais mataram mulheres na humanidade e ele é muito pouco falado. E hoje, eu e Jaque, a gente vai falar mais aprofundado disso através de um conto eslavo, que é o conto de Baba Yaga, e também trazer todas essas distorções que nos foram muito mal contadas e esse lugar da bruxa como algo muito distante de nós e algo muito negativo. Então, eu vou receber aqui a minha convidada para a gente bater um papo sobre isso. E se você está no IGTV, acompanhem aqui os nossos outros conteúdos, dê likes, comentem. Bem-vindo, já que está entrando aqui. Olá, Oi, Jaque, tudo bem? tudo bem? Boa noite aí a todos. Boa noite. Jaque, você sabe que ao vivo acontecem coisas, né? Eu estou esperando uma encomenda faz 3 horas e acabou de tocar meu interfone. Então, eu vou pedir um segundo para você se apresentar enquanto eu vou atender rapidinho. Tá bom, tá bem, né? Então, pessoal, quem anda acompanhando aqui já sabe como é que funciona, né? A Tenda da Lua. A gente teve essa ideia porque a gente começou a fazer uma série de lives falando sobre o feminino, sobre os arquétipos e distorções, e quando a gente viu, eu estava fazendo uma live por semana. E aí a gente falou, então vamos falar que é isso mesmo, vamos criar um lugar. A gente chamou de Tenda da Lua, tem uma live falando sobre o porquê de ser Tenda da Lua, que é a inteligência cíclica. Então a gente escolheu esse nome e escolheu um horário e um dia para que a gente tivesse esse compromisso de falar desses saberes ancestrais que foram perdidos e das histórias que não foram nos contadas. Aí eu falei para a Lari, assim, que falar desse arquétipo da bruxa má, né? Assim, falar das bruxas é um estudo muito profundo que a gente precisa de um tempo, né? Para realmente falar disso com profundidade. Então é só um início, assim, porque a gente está na Lua Minguante, e eu falei, eu vou levar o arquétipo da Baba Yaga, porque ele é um conto muito bonito, um conto eslavo, né? Que depois ficou muito conhecido como conto russo. E ele é um conto. Olá, Lari, novamente. E ele é um conto muito antigo, é um conto muito bonito e é um conto que, se você não lê esse conto com o olhar dos símbolos e signos que a gente já está estudando aqui, né, que a gente sabe como funcionava, ele é muito fácil ele cair num lugar da bruxa má que está na floresta para devorar a menininha, entendeu? Então a gente é legal falar sobre ele porque ele é um conto de muita sabedoria. E, na verdade, a Baba Yaga, ela é uma grande sábia, uma grande anciã, como a gente tem visto aqui, sobre esse arquétipo da anciã nas culturas matrilineares. Então, por isso que eu quis trazer ela nessa lua minguante. Lara, eu tô falando aqui do porquê de trazer Maravilhoso, a Jaque. Baba Yaga. E como a Lari falou, né, o caça às bruxas foi assim brutal com as mulheres. Para mim, esse movimento da Inquisição, da caça às bruxas, da queima das mulheres, foi assim o grande marco para assim exterminar de vez a sabedoria ancestral. Porque até então a gente viu que para implementar o cristianismo, para implementar um sistema patrilinear, foram séculos, séculos, anos e mais anos para a coisa acontecer. E mesmo assim, quem se convertia continuava reverenciando seus deuses, continuava fazendo seus cultos, como aprendeu com a sua avó, com a sua bisavó. É igual quando a gente teve o um movimento, né, de trazer os escravos, de trazer negros para serem escravizados aqui. Eles tinham toda uma cultura ancestral. Então, mesmo a avó se tornar cristão, obrigaram a se tornarem cristãos, eles continuavam reverenciando seus deuses e continuavam com seus cultos e suas coisas. Tanto que a gente hoje em dia tem a Umbanda, graças a eles, assim, maravilhosa, que surgiu aqui, que é nossa, nosso bem material, cultural, inclusive. Então, assim, a gente sabe que não se extermina a história de uma família, de um povo, de uma sociedade, uma história de 4.000 anos, assim, de repente, né? São anos e anos e anos de construção
E a gente viu aqui que eles fazem de uma forma muito sofisticada. Que nem a gente falou aqui no dia da Artemis, da Artemisia, né? Que era uma planta. Olha, a Lari tá toda no filtro. Eu não tenho, acho que eu não tenho como colocar filtro em mim, porque eu tô de Tem convidada. sim, Jaque. Lógico que Menina é uma babado. carinha colorida que eu coloquei porque hoje eu tô muito rock and roll, sabe? Ah, porque hoje é o Dia Internacional do Rock, merecemos, amo muito. Não, mas não quero cortar você, mas tem uma carinha aí embaixo, tipo um. Eu vou manter a minha cara mesmo, tá? Tá bom. Tô tranquilo, né? Tô com franjinha nova, vou aproveitar aqui meu look. Então, onde que eu tava? Eu tava falando que não é muito fácil assim você exterminar uma cultura inteira. Então, é uma coisa que é construída. A gente viu aqui que a Artemisia, aí o pessoal usava a erva que era associada a Ártemis. E a Ártemis foi uma das últimas a ter o culto tomado e destruído e proibido. Então, eles começaram a associar com Herodíade, que pediu a cabeça de São João Batista numa bandeja de prata, que, né, o São João Batista, que batizou Jesus no Rio de Jordão, aí, pô, ninguém queria, pô, mas ela é muito má, como que ela fez isso com São João? E aí as pessoas, Artemisa, é uma coisa muito sutil. E aí, sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto, as pessoas vão passando o telefone sem fio distorcido, até que tem uma hora que a coisa vira, né? Que aí muitas pessoas contando a história distorcida, você acaba que nem acontece. Hoje em dia a gente estuda na escola que Pandora é a mulher que foi dada de castigo para abrir uma caixa que liberava os males do mundo, sendo que na Anatólia ela era uma das manifestações da deusa de mil nomes. Então, assim, por isso que é importante a gente ter sempre voltando na história. Por isso que essa história das bruxas, assim, a gente vai entrando com calma nela, porque ela é muita coisa. Então, eu quis falar um pouco desse arquétipo da bruxa má, que a gente viu aqui, né? Quando a gente falou eu acho que foi das deusas não patriarcais, que a Hecate, que é uma deusa do mundo avernal, ela foi transformada Jaque, eu numa vou ter que bruxa. pedir licença de novo. Mil desculpas, mas pode continuar. Um segundo, que senão eu vou ficar tocando meu interfone infinito. Tá bom, pode ir lá que eu fico aqui com o pessoal. A Hecate, né? A gente falou aqui em alguma live, que eu nem lembro mais qual era, mas que como ela era uma deusa do mundo avernal, uma sábia, em Roma eles transformaram ela numa bruxa, mas uma figura de uma velha feia. E aí isso foi porque o que eles queriam? Eles queriam que os jovens, as mulheres, as pessoas não tivessem empatia com aquele arquétipo. Não queriam que as pessoas cultuassem o mundo avernal. Então eles começaram a transformaram no inferno e transformaram essas figuras em figuras feias, horrendas, onde a gente não gostaria de ser associada a. Então eles foram construindo essa imagem e que pegou muito também na nossa velhice, né? Que a gente viu aqui no arquétipo de Perséfone, no mundo avernal, que uma transição de arquetipia bem feita para sábia, para anciã, faz anciãos saudáveis. Então, assim, a gente consegue ter uma anciã cheia de força vital, uma anciã que ama a vida e que é uma sábia e que passa seu conhecimento, porque a beleza está aí, né? A beleza, na verdade, ela vem da nossa força vital, que é esse conto da Babi Yaga, vou falar também da Vasalisa, que é um conto que ficou muito conhecido com o livro Mulheres Correm com Lobos. Então, ela vai atrás do fogo, da força vital. E aí a gente tem esse lugar de transformar a velha numa coisa feia, numa coisa acabada, numa coisa que não vamos falar da morte, não vamos falar da velhice, vamos trancá-las num asilo, então, enfim. E aí a gente perde a potência que é de ter esses sábios junto com a gente. Então, e a gente viu aqui também que quem são as bruxas? São as mulheres que continuaram fazendo as coisas que sabiam fazer, continuaram usando os seus saberes ancestrais, reverenciando os seus saberes ancestrais e não entraram totalmente na nova religião, que tiveram duas coisas que foram fundamentais para a nova religião, para essa mudança de sistema, né? Um que foi a patrilinearidade, né? Quando começou a passar do pai para o filho, ao invés da mãe para o filho, e aí precisava da monogamia feminina, escravizavam as mulheres para isso, para que elas não fizessem filhos fora do casamento. E aí a outra coisa que foi fundamental foi quando os hebreus que foram escravizados, né, foram muito tempo de rixa com os povos antigos que reverenciavam a deusa. Quando eles criaram uma nova religião, eles criaram uma religião que se opunha a tudo que a religião antiga pregava. E a religião antiga pregava uma deusa única. Então eles fizeram um deus único masculino. E a tríade donzela, mãe, anciã virou Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eles esqueceram, assim, que tipo,
que acontece? Essa sabedoria, donzela, mãe, anciã, ela é uma sabedoria da natureza. Não é apenas sobre o feminino, a mulher que a gente está falando. A gente está falando de uma energia cíclica e natural. Então, a gente está falando da energia da Terra, a gente está falando dos solstícios, a gente está falando dos equinócios, a gente está falando das fases da Lua, a gente está falando de uma sabedoria que, por mais que a gente queira fingir que ela não existe, ela está lá. A gente pode ignorar, pode se ocupar de 10 mil outras coisas, mas ela está lá. E esses povos piravam na mulher, porque imagina, tem uma pessoa, não é com todos que acontece isso, com um tipo de ser humano, esses ciclos acompanham essas pessoas. Assim, as mulheres e as fases da lua estão interligadas, eles vêm 28 dias certinho ali daquela fase lunar. O que acontece com as estações, o cessar da terra, a abundância da terra acontece dentro do corpo da mulher todo mês. Então, assim, a mulher está conectada com esse ciclo de vida, morte e vida, essa inteligência cíclica naturalmente. Então, isso era muito assustador. A mulher sangrava e não morria. Eram coisas muito difíceis de explicar. Por E isso, gerava também, vida, né? gerava vida, gerava morte, estava associada à nutrição. Então, assim, ela era tão essencial que, assim, ela era uma deusa. É óbvio que eles tinham que cultuar aquela energia feminina, né? Aquela energia da natureza e as mulheres que continham isso dentro delas e que geravam a vida, né? E isso é histórico, assim. É legal falar isso porque muitas vezes parece que é mito, né? Ah, porque a Deus, o arquétipo, a mitologia. Gente, É são muito 4.000 distante, né? anos. Isso é muito ainda distante para as pessoas, né? Já que eu acho que esse tipo de consciência, inteligência, ele tá vindo ainda muito aos poucos. Exatamente. E assim, da gente tomar consciência que são fatos históricos comprovados. O que é o mito? Tudo bem, a gente tem o mito que pode vir desse lugar lúdico, do onírico, mas o mito ditava a forma como essas pessoas pensavam, os valores dessa sociedade, que eram praticados, que materializavam coisas e que formavam essa sociedade. Assim como hoje em dia uma sociedade mais judaico-cristã, né? A gente tem essa coisa da culpa, essa coisa do não ter muito contato com o nosso corpo, de você não chega lá, vou dançar, vou abalar, você não tem muito, naturalmente é desenvolvido esse lugar do prazer do corpo, da liberdade sexual e com nossos corpos e com o nosso sangue. Isso não é uma coisa colocada, porque a nossa doutrina, né, católica, digamos assim, ela separou o nosso corpo, né? O corpo agora é sagrado de Cristo, o sangue sagrado de Cristo, e o corpo está aqui para quê? Para expiar os pecados, para pagar os pecados. E com isso depois, quando o sistema capitalista é implementado, isso ainda piora, porque a gente está aqui para trabalhar, o nosso corpo está aqui para servir, para trabalhar, para ser máquina de trabalho, a mulher está aqui para reproduzir, é um trabalho não remunerado, então é considerado menor, ela cuidar de casa, ela tem tripla função e isso não é visto como um lugar que deve ser remunerado, que tem que ser colocado de uma forma onde ela também está cumprindo o serviço para a sociedade, porque ela está gerando a força de trabalho para essa sociedade. Isso foi uma das principais questões feministas, assim, quando começou quando começou essa questão do feminismo, o que elas colocavam mais era isso, né? Que a mulher ficava por baixo porque não era reconhecido o trabalho que ela fazia. Ela fazia um mega trabalho ali. Então, essas mulheres caçadas durante muito tempo, que não são faladas, foram transformadas em bruxas. Então, a gente não fala sobre isso, né, gente? Quem quer ser bruxa? Quem quer ser horrível, má, perversa? Quem quer estar associado com uma coisa horrorosa? Ninguém, né? Então, não vamos falar sobre isso. E isso é histórico, isso é uma mega distorção, porque, na verdade, é óbvio que existem pessoas mais, em todos os lugares existem pessoas mais. E é claro que se você tem um conhecimento da terra, disso, aquilo, você pode usar isso para o bem e para o mal, para o seu favor. Assim, é óbvio que vão existir também pessoas que usam seus poderes ancestrais para fazer, né? Mas isso não é a regra, né? Isso é a mega exceção. Assim como a gente vê que na sociedade existem pessoas muito mais, e existem as pessoas que estão aí, né, para viver, para serem felizes, para se desenvolver, para ter sua família, para ter seu trabalho, se realizar de alguma maneira. E aí, com essa separação do nosso corpo, da nossa potência, assim, da gente poder ter consciência, né, do nosso corpo, da nossa potência, do nosso mundo interno, a gente fica buscando fora. E aí a gente fica buscando se encaixar num molde, numa caixinha, e aí fica essa depressão, fica esse lugar que não se encaixa em lugar nenhum. E para os homens também.
Porque o sistema patriarcal, ele é tão brutal com os homens também. Ele é muito brutal com as mulheres, nem se compara, porque rolou um extermínio, inclusive, de vidas, né? Agora, com o homem, falar para o homem não ter Que a acesso a esse gente não sabe, feminino, né, Jaque? Que a gente não sabe, que a gente sabe muito pouco sobre isso. É algo muito mal falado, muito mal contado e ainda é muito estereotipado, é algo muito, muito vazio, né? Muito distante do que a gente possa conseguir trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, a gente aqui, estando online falando sobre isso, se fosse em tempos atrás, a gente já estaria, né, nós já estaríamos mortas. a gente já estaria E na as fogueira, pessoas, com certeza. e as pessoas não conseguem assimilar isso. Parece que é algo muito, muito distante, que não tem nada a ver com um ser humano, que não tem nada a ver com uma mulher, que não tem nada a ver com o seu poder, com a compreensão da natureza, ainda está muito desconexo. Tá muito desconectado, assim. Eu tenho acompanhado também, além do movimento das mulheres, eu tenho acompanhado o sagrado masculino, né? Porque, cara, agora que está começando a abrir essa discussão, está começando a abrir esse debate, porque é muito, como é que eu vou dizer, insustentável esse sistema, né? Porque a gente se aparta da natureza, a gente destrói a natureza, a gente evita que o homem entre em contato com o lado mais emocional, mais emotivo dele, e cria um monte de também cem por imposições. cento cem por É, cento e aí coloca um modelo macho alfa hétero que nem existe, porque a gente viu que esse bélico todo foi implementado também, que se você for estudar mesmo, você vai ver que as sociedades antigas elas não eram tão bélicas assim. Teve um momento que isso ficou muito bélico, que foi um momento de conquista de território brutal, e aí foi implementado que o homem tinha que ser assim, que a gente tinha que ser feito para ir para a guerra mesmo, para o trabalho, a mulher ficava em casa. Então, assim, isso foi um sistema que eles colocaram e que deu certo, porque eles matavam as pessoas, então quem quer morrer, né? Então, como as bruxas, as mulheres podiam até continuar com seus saberes ancestrais, mas uma vez que estavam te perseguindo, podiam vir na sua casa e te matar e matar sua família, é óbvio que você ia ficar quieta, você ia continuar fazendo isso, mas você nunca mais ia falar sobre isso nem com a sua vizinha, porque a sua vizinha podia te deletar, de te delatar, e aí você te ser denunciar. exatamente. Então as pessoas começaram a não falar sobre isso, a não poder falar sobre isso, e aí se E dividiram. negar. E negar. E a mulher dentro de casa ficou muito sozinha, que a gente viu aqui, né? Que tirar a tenda da lua, tirar esse lugar das mulheres poderem se conectar, falar das suas questões, falarem das suas emoções, entenderem essa simplicidade delas, isso foi assim muito triste também para a mulher, porque ela fica sozinha dentro de casa, tendo que se encaixar num modelo, tendo que fazer tudo pelo marido, pelos filhos, de uma forma que nunca é o bastante. E aí, se ela não se encaixa nesse modelo, ela fica muito infeliz. E aí, se ela realmente é muito rebelde, ela vira uma exilada, ela vai ser bruxa mesmo, ela, né, vai ser prostituta, ela vai virar uma mulher assim que não tem nenhum respaldo da sociedade, não tem nenhuma possibilidade de segurança para ela, porque ela vira uma pessoa apartada de tudo, né, à margem da sociedade. Então, a gente vai começar a falar desse assunto do caça às bruxas com calma. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar nessa introdução. Ó, aí, que eu falei A, aqui do... Não, a pode gente vai falar. falar do a gente vai falar do caça às bruxas um pouco antes do conto. Não, na verdade eu só queria fazer essa introdução. Eu acho que a gente vai Tá. falar do caça às bruxas numa live inteira, não tem como falar dos caça. Só que essa introdução é para a gente ver que as bruxas somos nós que estamos aqui nessa live porque a gente tem interesse nesse assunto. Então, pessoas que querem, que entendem essa simplicidade, que entendem e que é intrínseco nelas que essa sabedoria existe dentro delas. Então, elas não estão afastadas da natureza. Elas são o ciclo da natureza, elas sentem prazer, elas honram sua sexualidade, seus corpos, seu sangue. Essas pessoas são as bruxas, né? Então, as bruxas somos nós, né? Não sei se todo mundo está vendo a live, mas eu e você com certeza. Então, assim, só para a gente entender que não é tão distante assim, né? Não é que é a bruxa lá E no nem século fantasioso, né, Jaque? XVI. Não E é nem fantasia. fantasioso, porque eu acho que o que eu percebo é que a brincadeira, né, do lado bruxa vem de um lado muito
ou um lado muito um desconhecimento religioso, né? Onde as pessoas falam assim, ah, nossa, aquela pessoa é bruxa, e aí vem com um preconceito, ou algo muito fantasioso. Muito fantasioso. E esse medo todo da bruxa vem do quê? Do medo da morte, que foi implementado, porque a gente vê que a energia cíclica abrange a morte. A vida não anda sem a morte. Então a gente aprende a desprender camadas, a gente aprende a morrer, a gente aprende que isso é o natural e isso faz parte da vida. E esse medo da morte, medo do que tem do outro lado, medo de, né? E isso tudo vai causando um pânico, assim, não vamos falar sobre isso. Vamos nos manter jovens eternamente, fingir que a morte não existe e vai dando uma zica, né? Porque ao a gente fazer a primeira transição de arquetipia, que é na puberdade, né? Tanto da mulher na menstruação como do homem, né? Quando ele começa a ter desejo e começa a gozar, ele começa a entrar em contato com esse arquétipo da morte inevitavelmente, porque eles andam juntos. E aí isso vai gerando, isso mal falado, mal dito, mal construído, vai gerando uma série de problemas dentro dessa pessoa. Ela não faz a transição correta, ela não quer crescer, ela não quer mudar de arquetipia, ela não quer chegar junto do mundo avernal. E a sabedoria do mundo avernal, ela te ensina a transmutar, ela faz uma coisa que é a sabedoria dos alquimistas antigos. Toda escola alquímica, se você for estudar alquimia, se você gostar do assunto, o principal motivo dela existir é você saber lidar com as energias, né, os binários feminino, masculino e o neutro, neutralização, que é a grande alquimia, e fazer as transmutações de energia dentro de você, você conseguir evoluir, né? Porque a gente sente um monte de coisa, a gente sente ira, a gente sente ódio, a gente sente uma... É saber lidar com isso e fazer com que isso trabalhe a seu favor, e você cresça com isso, né? E não vire uma pessoa angustiada ou uma pessoa com vários problemas e que deixa isso te dominar, né? Que você usa essa força, isso tudo a seu favor, entra em contato com essas energias de uma forma mágica. Então a gente perde a magia quando a gente perde a possibilidade de entrar em contato com essas energias. Porque elas são mágicas, elas transformam a vida numa sincronicidade mágica, a energia da natureza é mágica. E o que é uma criança nascendo? É muito mágico, é tudo muito mágico. E a gente tem que entender que é mágico. É claro que a gente consegue mentalmente entender biologicamente o que acontece, mas a magia do momento, as coisas que aquilo gera dentro da gente e onde ele leva a gente, isso não tem mental que consiga substituir, entendeu? Não tem mental, né, Jaque? Porque a gente é muito. Essa questão da alquimia, a gente realmente tem muito desconhecimento também, mas é tão fundamental porque é como se a gente, né, fosse dividido em partes também, né? O mental, o corpo, Que foi coisas implementado. que A foi gente viu aqui. implementado e a gente fica aí totalmente desconexo, né, de tudo. Cara, São Paulo veio com essa teoria de que mente e corpo estão sempre em guerra. Porque como ele era celibatário e ele tinha desejos, tinha pulsão, porque ele tá vivo, né? Você quer fingir que o corpo não existe, mas o corpo tá aqui. Isso que é muito louco, né? E aí ele tinha isso, e aí ele começou a dizer que a mente e o corpo estavam em guerra. E aí ele começou a criar problema. O corpo já era problemático, né? Já tinha transferido todo o corpo de Cristo, Cristo sofreu na cruz, nós temos que sofrer também. E já foi todo um problema. Ainda com essa questão de que, tipo, o corpo pode vir a separar o nosso lado animal do nosso lado mental, é uma esquizofrenia, porque ninguém é só uma coisa, né? A inteligência cíclica mostra isso. Ninguém é só animal, ninguém é só mental, a gente varia, a gente é muito complexo, né? E isso é muito legal, isso que faz, assim, a nossa vida ser divertida, né? A gente ter prazer na vida. Então eu vou entrar no conto, porque eu não sei, eu não tô acompanhando Eu aqui ia o horário. perguntar, o Jaque, tá perfeito. Jaque, como que a gente traz por que que é importante estudar esse conto da Bruxa Má, de Baba Yaga? Por que que você escolheu trazer esse conto hoje? Ah. Então, eu trouxe esse conto porque eu acho ele um conto, eu estava até falando aqui antes, que eu acho esse conto muito bonito, e ele é um conto que sem a compreensão dessa antiga sabedoria, dessa inteligência cíclica e desses seus simbolismos, pode ser muito fácil ele virar um conto meio assim, ou meio bobo, ou meio a bruxa má na floresta. Ele precisa, todos os mitos, eles são muito mais fortes, muito mais profundos do que se imagina.
Eles têm uma sabedoria muito maravilhosa e muito em camadas e muito grande. Então, e como ele fala de uma bruxa má que vive no meio da floresta, eu achei que era interessante para falar sobre esse arquétipo da bruxa má, porque ela é a bruxa má, digamos assim. Mas ela não, a gente vai ver aqui no conto o que, que é essa bruxa má, né? Maravilhosa essa bruxa má, não tem nada de má. Então a gente vai ver que isso é um preconceito nosso mesmo que foi implementado, não tem nada de bruxa má. O conto é o Perfeito, seguinte, Jaque. eu trouxe o conto da Vasalisa porque ele é um conto muito conhecido, tá no Mulheres Correm com Lobos, ele deu origem a Chapeuzinho Vermelho, todos esses contos da Disney têm origem em mitologias. Eu posso trazer todos, se quiser aqui. Depois a gente faz lives contos de fada versus contos raízes, né? Então, esse conto é um conto eslavo, também é conhecido como um conto russo, pode ser, né? Ele fala desse encontro, é como se fosse o mesmo lugar da descida da Perséfone e da Inanna. Só que ele é contado de uma outra maneira, e uma maneira que eu acho muito inteligente, porque é uma menina muito pura de coração, que vai atrás desse encontro com o mundo avernal, na maior, assim, tem crise do mundo, assim, no sentido, assim, na maior boa intenção, e ela faz toda a travessia dela confiando muito na intuição dela e nos saberes ancestrais que ela recebeu como bênção da sua mãe, da sua ancestral mais próxima. A mãe dela, ela faz a passagem e ela dá de presente uma boneca para a Vasalisa e fala, olha, minha filha, mamãe tá indo e tal. Toda vez que você precisar de mim, você tem essa boneca. Você me chama, que essa boneca ela vai te ajudar. E a Vasalisa guarda essa boneca. Aí o pai da Vasalisa casa de novo. A nova esposa do pai dela tem 2 filhas, elas não são muito legais. E aí ela explora a Vasalisa, né? A Vasalisa é muito boazinha, e aí ela acaba, né? Ah, Vasalisa, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Até que um belo dia elas resolvem se livrar da Vasalisa. Elas falam assim, Vasalisa, acabou, o fogo apagou da lareira, e elas falam para Vasalisa que ela tem que pegar o fogo e que onde tem esse fogo? Na casa da Baba Yaga. Na cabeça delas, a Baba Yaga é uma bruxa, uma mulher muito má que vive no meio da floresta e com certeza só de ir procurar a casa dela, ela não vai sobreviver, porque ela vai ter que entrar na floresta. Aí lá vai Vasalisa numa noite escura adentrar uma floresta super empoderada. Ela usa botas vermelhas, é legal esse simbolismo também, porque a gente viu aqui do mundo avernal, do nosso corpo, do nosso sangue, do nosso útero, esse lugar do chakra básico, né, do telúrico. E ela tem esse lugar dos pés, né, do vermelho nos pés, que é a nossa base, nosso fio terra, nosso pé na terra, literalmente. E aí sai Vasalisa dentro dessa floresta virgem escura. E é muito legal que a gente viu em Ártemis, né? Que a iniciação em Ártemis era adentrar essa floresta escura e ficar de frente com a morte, mas assim, na caça de um animal, que era a dança da morte, onde você precisava caçar um animal. Aqui a Vasalisa vai de encontro à morte, que ela vai de encontro à casa da Baba Yaga, que é o arquétipo do mundo avernal, ela faz a descida e ela adentra também nessa floresta escura. Então tem muitas ligações, para você ver como cada lugar contava de uma maneira a mesma coisa, né? Como a gente vê que as religiões elas estão falando de uma energia, né, que é a una. Então, ela leva essa boneca, que é a conexão dela e a sabedoria dela da mãe, e lá vai ela atrás da Baba Yaga. Quando ela está nessa floresta, ela vê 3 cavaleiros passando na frente dela. Primeiro passa um branco, que traz o dia, quando começa a amanhecer. Aí depois o vermelho traz o sol, que é quando o sol já está mais alto. E aí depois o terceiro é um negro que passa trazendo a noite e entra na casa da Baba Yaga. Em volta da casa da Baba Yaga tem caveiras, tem ossos, tem figuras assim de morte, né? Tem um cercado de crânios. Dizem que o que liga, assim, que une as portas e tudo mais, em vez de ser aqueles preguinhos, aquelas madeirinhas, são dedos humanos. A porta dela, a maçaneta, é um focinho de cachorro, assim, com sabe, um dente bem afiado que come a mão de quem tenta entrar. E a casa da Baba Yaga, ela fica em cima de pés de galinha. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, primeiro vamos falar dos cavaleiros, né? Passei batido. Essas cores branca,
vermelha e preta são as cores da grande mãe, da deusa de mil nomes na cultura matrilinear, da deusa tríplice. Elas representam o mundo avernal, a terra e o mundo, a nossa conexão superior, digamos assim. Então, essa ciclicidade. Então, ela vê esses três arquétipos no meio do mato cavalgando, né? Que é essa coisa do selvagem, tipo, no arquétipo de Ártemis, né? Dessa liberdade, desse lugar do animal, de poder, do cavalo. E aí ela chega nesse Linda, lugar. que linda essas cores da triplicidade, né, Jaque? Porque são as polaridades e tem o corpo no meio disso, que é o sangue, que é o nosso Que é o interior, vermelho. que é o vermelho. Que é a vida, né, também, porque a gente é conexão a gente é conexão com algo maior, a gente é conexão com as nossas profundezas, que seria representado pelo preto, é conexão com algo, né, superior, digamos Superior. assim, que seria representado pelo branco, e o vermelho, que é a união, que é quem nós somos, quem nós estamos aqui, corpos. Que nós somos essa interseção, né, esse lugar. E aí ela chega nesse lugar. As patas de galinha. Nas antigas religiões matrilineares, nas culturas matrilineares, é muito fácil você achar a figura da deusa tríplice também associada a uma ave. Porque a ave, ela tem esse lugar. O Jung fala muito da figura da ave como como a mensageira do nosso inconsciente, porque ela faz, ela atua nesses mundos, né? Ela vai até o céu, ela volta, ela traz recado, ela tem esse lugar. Assim como um dos símbolos da grande mãe era a borboleta, porque fala da transformação, né? A borboleta que é aquela lagarta que entra, faz um casulo e sai linda, maravilhosa, poderosa voando. Então, esses símbolos eram associados à deusa. E a galinha, ela cisca, né? Ela cisca a terra. Então, ela cisca e vai pegando tudo que tem ali e vai fazendo uma transmutação interna, que é o que a Baba Yaga representa, que a gente vai ver aqui agora. O que é a Baba Yaga? Ela é uma velha, anciã, que mora dentro da floresta, que engole as pessoas que estão perdidas na floresta, na verdade, que estão perdidas dentro de si mesma, do seu inconsciente, que não estão conseguindo se encontrar. Essas pessoas, engolidas pela sabedoria da Baba Yaga, passam pelo intestino dela, que é o nosso plexo, que é o lugar onde faz as grandes transmutações, é onde o alimento vira energia e o que não serve é eliminado. Então, é um lugar de maior alquimia interna. Então, pega, transforma isso no intestino dela, elimina, aquilo vira adubo e se transforma novamente em vida através de uma planta, de uma flor, de uma semente. Ela rege esse lugar dos grãos da semente. Então, por isso que ela foi associada a essa bruxa má que fica na floresta devorando criancinhas e pessoas. Na verdade, criancinhas associada a pessoas que estão inconscientes ainda, né, de para onde elas estão indo, não que sejam criancinhas. E ela está deglutindo, ela está comendo essas pessoas, não para tipo matar essas pessoas, para que seja transmutado, para que essas pessoas entrem nesse lugar, nesse mundo avernal, façam a descida e voltem como pessoas mais maduras, né? Que elas consigam se tornar uma flor, se tornar uma árvore, se tornar algo, né? A partir desse mergulho mais interno e não tão lindo, maravilhoso, que é um mergulho no luto, na morte, na possibilidade de a gente perder tudo, na possibilidade da gente não ser, todos os nossos medos e frustrações, que é o lugar onde a gente passa para a gente se fortalecer. Então, essa é a E, nossa bruxa má. ô Jaque, e uma curiosidade. Essa bruxa má, como ela foi muito mal, como que ela foi muito mal contada pra gente? O que que a gente absorveu dessa bruxa má? Porque Então, a assim, a gente gente já sabe tudo que a gente não absorveu. E o que que a gente absorveu? Que ela comia pessoas, que ela comia criancinhas e que ali era um lugar perigoso. se você não tem inteligência cíclica de que você faz essa alquimia, que as coisas morrem para renascer, que existe uma transmutação e existe um renascimento, que era quando a gente morria o Deus e renascia na primavera, se você não tem consciência dessa ciclicidade da natureza, que na verdade caem as folhas, morre a flor, mas daqui a pouco ela renasce, você vê a morte como um lugar definitivo e absurdo e que você não quer ir, entendeu? Você não quer morrer, porque você vai morrer. Então, você não consegue lidar com essa possibilidade de morte. Quando a gente fala de morte, eu não estou falando só de morte física. Eu estou falando de morte de coisas, de deixar ir, né? De deixar uma pessoa que não quer mais estar com você embora, de deixar um emprego que você está pegado, mas que não está te fazendo bem, de deixar coisas que não lhe servem, roupas que não lhe servem mais, para trás. Então, assim, a gente não lidar com essa energia
faz com que a gente não queira ter contato com ela. Então, se a Baba Yaga devora, você tem que morrer para virar adubo, para renascer, é muito assustador. Quem é que, ai, não quero. Imagina, que lugar difícil, né? Sendo que é porque é colocado socialmente que é um lugar difícil, que é um lugar sujo, que é um lugar feio, mas não, gente, é uma transmutação natural, uma transmutação que a natureza, que a gente não inventou, né? Ela tá aí, a gente pode não querer ver, igual, não quero ver que a lua existe, que ela muda de fase, nem sei que fase que tá. Lua, que lua? Ah, tá bonita no céu, lembrei, vou bater uma selfie. É que as pessoas, elas associam a lua assim, né? Elas esquecem que a lua tá ali, aí a lua cheia vem linda, elas batem mais forte, é isso que a... Sendo que não, gente, ela tá lá, ela tem as fases dela, ela tem as faces lunares dela, ela rege as marés, as águas, nós somos feitos de água, tem toda uma conexão aí, que é natural, porque nós somos natureza, nós somos, né, seres perecíveis também, então tem toda uma inteligência aí. Então, se a gente não tem essa inteligência cíclica, a gente não quer entrar em contato com a Baba Yaga, porque ela pode nos devorar. Isso pode ser horrível, a gente vai morrer, vai pro inferno. Então, E o que que acontece? eu faço essa pergunta, Jaque, porque eu acho que muitas pessoas ainda têm essa curiosidade e não conseguem realmente assimilar o que é essa inteligência cíclica. Então, absorver os contos sempre como algo muito infantilizado, como algo muito mais do mesmo, é uma desconstrução que a gente traz aqui, né, para que as pessoas possam cada vez mais ir absorvendo esse conteúdo de uma maneira real e é, que é isso mesmo, né, porque a gente consumiu, né, e a forma com que isso foi apresentado para a gente sempre foi algo muito percebido. Pensar que tudo que colocam pra gente hoje em dia é para moldar a gente numa sociedade que é a sociedade que a gente vive, um sistema, né, patriarcal, um sistema capitalista. Não que isso seja negativo, mas foi implementado de uma forma e todos os contos são contados para que a gente compre isso. Então, assim, com mais que, não quero louvar deusa nenhuma, mas assim, abrir o olho para o que estão colocando para você, você entender melhor o que você está absorvendo. Um conto da Disney não é só um conto da Disney, tanto que eles estão se reinventando agora, estão tendo que sambar lá para reinventar o que eles mesmos fizeram. Então, assim, eles modificaram para construir uma imagem que era benefício para eles, né? Que era benéfico para eles, assim. Teve um dos primeiros anúncios de absorvente, foi feito pela Disney, e foi mó auê, porque ele era super assim. Era um anúncio da época, imagina como é que era, super preconceituoso. Depois ele teve que ser tirado, ele teve que ser reinventado, teve que ser refeito, porque assim, as pessoas vão. A gente vai evoluindo, a gente vai vendo. Gente, isso aqui eu não Que compro, não né? As cola, pessoas né? Que não não cola cola, né? mais, entendeu? Porque também a gente conquistou a duras penas direitos. A gente tem uma Constituição, a gente tem uma democracia, a gente tem direitos. Porque se as pessoas matassem a Informação, gente, né? se a gente tivesse uma ditadura, não pudesse falar sobre nada, e se falasse morresse, você não ia ter acesso a nada. Então a gente tem que dar graças a Deus aos deuses que a gente tem acesso e que a gente pode tá sempre questionando as coisas, né? E tá sempre entendendo as raízes, as origens, para entender o que realmente aquilo está dizendo pra gente, né? Calma, não vou absorver qualquer coisa também, não. Eu quero entender o que estão falando de verdade, né? Então eu vou continuar aqui porque eu não sei quanto tempo eu tenho. E o conto ainda tem bastante coisa. A gente tem mais 15 minutos, Jaque. Ai, meu Deus. Então, olha só. A gente falou do Ciscar. Então, ainda tem mais. A Vasalisa... a Baba Yaga, ela viaja dentro de um... Como se fosse um caldeirão, um cálice, né? Que é essa imagem do feminino, do útero, do que recebe, né? Nas escolas alquímicas é um triângulo invertido, assim. Porque ele é o grande receptor. E ela tem um pilão que ela varre para não deixar pegadas. Isso é muito legal, porque assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas a vassoura da bruxa, na verdade, ela é uma arma branca, digamos assim, que é de defesa psíquica, né, energética, que é varrer o que você não quer, varrer a sujeira, varrer aquilo que está entranhado, aquele pó, aquilo que não lhe serve, para fora e assim fazer uma limpeza energética. Essa é a função da vassoura. E nesse conto, ela está apagando as pegadas, porque quando você chega num grau de iniciação, num alto grau de transe, onde você faz uma virada energética mesmo evolutiva, os iniciados antigos, eles diziam que quando você chega num grau muito além, sei lá, numa outra dimensão interna,
você não deixa mais rastros, você não deixa mais pegadas. É como se você estivesse passando por um outro nível espiritual. Então, ela tira essa... E é um meio de proteção também que eles Nossa, que usavam. forte isso. Que forte, É, porque isso. é muita sabedoria, né? De você entender o que é transmutar e ter um corte energético de dimensão, né? Exatamente, de energia. E é assim que as curandeiras, as benzedeiras, a gente consegue 10 mil coisas através desses. Tem vários elementos que fazem essa função. A vassoura é uma delas. E essa coisa de apagar as pegadas é uma coisa de proteção espiritual, porque a pessoa não consegue te seguir. Então, seus inimigos psíquicos não conseguem entender por onde você passou, não conseguem chegar até você nesse lugar muito interno, assim, sabe? E aí eles não têm acesso a você num lugar que você está mais fragilizado. Então ela varria esses rastros para não deixar pegada. E aí ela é descrita como uma bruxa da Disney, né? Má, velha, feia. A gente viu aqui que o nariz grande, na verdade, é associado ao farejar, porque Nosso dos sentido. nossos sentidos é o mais primitivo, que passa direto, né, pelo sistema límbico, ele não tem filtro. Então a gente consegue farejar coisas boas, coisas ruins, a nossa intuição está associada muito com o nosso nariz. Então ela tem um nariz grande, quer dizer que ela tem uma grande intuição. É nesse sentido, nem necessariamente ela é nariguda. É porque ela tem um farejar muito bom, ela tem uma intuição muito boa. Então, a Vasalisa, quando ela chega lá, ela pede para a vovó o fogo. E a gente viu aqui que a avó que iniciava a menina, né, no caminho espiritual. Então ela foi até esse mundo avernal, chegou na vovó, pediu fogo. E a vovó falou: "Por que eu vou te dar fogo?" Ela falou: "Ah, porque eu quero." A boa resposta. E aí ela fala: "Eu vou te dar o fogo, mas não vai ser assim de graça, né?" Então ela coloca a Vasalisa para fazer várias coisas para ela. A primeira coisa que a Vasalisa tem que fazer é trazer o jantar dela, é alimentá-la. Então tem que alimentar essa velha sábia. A segunda coisa que ela pede é para que limpe a casa dela. É para que faça uma limpeza. É muita coisa para uma criança, porque a casa dela é grande, porque alimentar ela come muito. E aí o que acontece? A Vasalisa diz que não vai dar conta, ela sai, e aí a boneca, ela pede ajuda, e a boneca fala para ela: "Olha, dorme, descansa, que eu resolvo isso." E quando a Vasalisa acorda, tá tudo resolvido. O que é o simbolismo? Tem vários simbolismos da boneca que eu vou aprofundar daqui a pouco. Mas quando a gente dorme, o nosso inconsciente ainda está trabalhando. A gente não morreu e ressuscitou no dia seguinte. Não, a gente ainda está vivo, o nosso interno ainda está trabalhando para a gente. Então, esse lugar de saber também descansar e saber entrar em contato com esse nosso lugar interno, que eu vou falar daqui a pouco, que é o lugar dos sonhos também, que Jung trabalha tanto e que é um lugar muito importante, porque é o nosso único sinal do nosso inconsciente, assim, mais palpável, que ele manda sinais para a gente poder interpretar através dos símbolos. Por isso que é importante o lugar do sonho. Eu, nessa quarentena, fiz um caderno que eu anoto todos os sonhos que eu lembro. Então, eu fico fazendo um esforço para lembrar do sonho, coloco o caderno mais perto possível para já acordar, já lembrei, já anotei, que senão daqui a pouco eu esqueço. Porque é o nosso sinal mais rápido, mais claro, mais, né, do nosso inconsciente. Então, ela dorme. Mais profundo, né, Jaque? Que a gente precisa ter esse tempo de espaço também para conseguir absorver o nosso consciente durante o dia. Trabalhar o nosso Saber. inconsciente em estado, né, em estado de sono, em estado delta. As pessoas acham muito que é uma coisa ainda desconexa, né? O sonho lá, eu É. aqui. Eu dormi porque eu tenho que descansar só, ponto. Como eu, tipo, morri e ressuscitei no dia seguinte, né? Porque a gente continua trabalhando, a gente continua vivo, nosso cérebro continua, a gente tá no mundo invernal, a gente tá nesse outro lugar. A gente passa uma parte do dia acordado no lugar de Deméter, mas a gente passa uma parte do dia no lugar da Perséfone. A gente tem que lembrar que a gente transita entre esses mundos todos os dias. Então, e que não dormir traz uma série de patologias, uma série de problemáticas para a pessoa. Entendeu? Então, assim, é seríssimo o lugar do sono. E é uma das coisas que acontece no conto, né? Ela precisa alimentar essa anciã, ela precisa limpar a casa, limpar esse lugar avernal, ela precisa dormir. E a terceira coisa que ela pede foi para separar as sementes do estrume. Então ela pega aquilo que não serve mais e ali dentro daquele bando de coisa que não serve mais, bando de estrume, ela tem que catar as sementes que vão virar vida nova. Então ela tem que saber separar o joio do trigo, digamos assim. Ela tem que saber o que serve e o que não serve para ela. Isso é fundamental.
E depois que ela faz todas essas tarefas, a Baba Yaga fica surpresa com ela não sabe da figura da boneca. E aí ela pede para fazer uma pergunta para a Baba Yaga concede, e ela pergunta dos cavaleiros. Aí a Baba Yaga fala, antes dela falar, ela fala assim, ó, pergunte, mas lembre-se, saber demais envelhece a pessoa antes do tempo, que é esse lugar do mundo invernal da sábia da anciã. Aí a menina Que pergunta, lindo! Amei isso. né? Saber demais envelhece nesse sentido. A gente vira a sábia, a gente muda a arquetipia, né? Mesmo estando num arquétipo mais jovem, a gente. Então, ela Sim. pergunta dos cavaleiros e ela explica. Ela fala: o cavaleiro branco é o meu dia, o vermelho é meu sol nascente e o negro é a minha noite, que a gente já falou aqui da Tríplice, que é a deusa de 1000 nomes. Aí ela concede mais uma pergunta para a Vasalisa, e a Vasalisa fala que não vai perguntar porque saber demais envelhece. Ela usa a sabedoria ela mostra para a Baba Yaga que ela está atenta, que ela está aprendendo, que ela está reverenciando a anciã. Lembra que eu falei que precisa reverenciar a deusa da morte? Ela está reverenciando ela está respeitando a Baba Yaga. E aí a Baba Yaga pergunta, nossa, você é muito ajuizada, onde é que você aprendeu isso? Aí ela fala meio que da bênção da mãe. E aí a Baba Yaga meio que expulsa ela, mas ao expulsar ela, ela pega um dos crânios que tá lá na cercado dela, eles têm fogo, esqueci de falar, eles têm labaredas de fogo, assim, saindo pelos olhos, e coloca numa vara e dá para ela. Você lembra que quando a Perséfone faz a volta, a Hecate ilumina o caminho dela com archote, que são essas Sim. tochas? Então a Vasalisa ganha a tocha dela. Então ela ganha a tocha dela para fazer o caminho dela de volta, já com o seu fogo, com a sua chama interna. Então olha que poder dessa menina que com amor no coração adentrou a noite escura, foi atrás da morte, respeitou a morte, aprendeu com ela e agora ela volta para casa com o fogo da vitalidade, da chama acesa para o lar, para que isso irradie para a casa inteira dela. Ela volta com a sabedoria de vida, né? Ela aprende a ganhar o seu próprio fogo, a ter o seu próprio fogo interno. Ela faz uma iniciação, né? Que é esse lugar da donzela, que a gente viu que a Perséfone faz de um jeito, a Inanna faz de outro, a Vasalisa faz dessa maneira. E aí, quando chega, aí tem uma coisa do conto que quando ela chega com a caveira identifica que a madrasta e as filhas estão fazendo mal para ela e incinera todas elas. Tem um lugar meio assim também, que ela extermina todas elas. Mas o que eu queria falar é que, olha só quem é essa Baba Yaga. Olha que bruxa má que ela é, né? Que bruxa difícil que ela é. Ela só ensinou e iniciou essa menina nos mistérios do mundo invernal, do corpo, da morte, da vida, da chama interna que arde no ser dela. Ela deu a vitalidade para ela, né? Ela deu a possibilidade dela ter a própria vitalidade, dela saber transmutar as coisas dentro dela e ter essa chama sempre acesa, que é o mais difícil, né? Que é isso que a gente tem que aprender para estar sempre na vida evoluindo e se reinventando, né? E é importante, né, já que a gente vê como que a gente também é desconectado da sabedoria dessa inteligência dos símbolos. Porque se a gente passar desapercebido por essa história, por esse conto, a gente ainda não vai conseguir compreender, mas trazer cada sabedoria de cada detalhe, de cada símbolo, de cada movimento, quando você fala da cor da bota, da cor dos cavaleiros, dos símbolos de morte em volta da casa, de como que a chama é representada, porque senão fica muito. A gente não tem esse conhecimento em nada, né? É muito desconexo essa linguagem de compreensão profunda dos símbolos. Como a gente foi desconectado da sabedoria ancestral e não sabe usar os símbolos, e os símbolos foram distorcidos e reinventados, por exemplo, o fogo ficou associado ao inferno. Você queima no Exato. inferno. A morte, como assim, morreu, acabou para você, game over, né? Tipo, não existe mais nada, e se você morrer, reza para ir pro céu, né? Tipo, senão você vai pro inferno queimar. Então, assim, todos esses símbolos foram distorcidos. O sangue, imagina, sangue está associado à morte. Então, se você vai morrer, também é negativo. Tudo isso foi negativado. Então, assim, a gente não consegue ler esse conto de uma forma positiva, boa. A gente não consegue entender o que ele quer dizer.
a sabedoria que ele tem, porque ele é um conto das sabedorias matrilineares, ele não é um conto pós-cristão, entendeu? Se ele fosse um conto pós-cristão, a gente poderia dizer, esses símbolos representam o inferno, mas não, ele é um conto muito mais antigo, e a gente sabe o que o cristianismo fez com os símbolos, né? Então é importante a gente saber isso. Então, ó, Vasalisa foi o encontro da Baba Yaga de coração, na sua pureza. Ela foi, lembra, motivada a ajudar, a trazer o fogo para o lar, que é a figura da Estia, né, deusa da lareira, que mantém a chama acesa da casa. Um xamã é o guardião do fogo, o guardião do fogo sagrado, que é o fogo que pulsa, que transmuta, que é a nossa vontade de viver. Porque sem ela, a gente deprime, a gente fica com raiva, a gente trata as pessoas mal, a nossa vida desanda. Então, assim, essa vitalidade é o fundamental. E é isso que ela foi buscar, ela foi aprender a ter a sua própria vitalidade. Então, ó, a gente não tem a iniciação sexual da Perséfone, a gente não tem a iniciação como Perséfone e Eva, né? A Eva come a maçã e a Perséfone come a romã, e aí elas ganham a consciência que elas têm um corpo, que elas podem conceber e que elas estão morrendo aos poucos, porque elas começam a menstruar. Então elas entram em contato com o sangue e elas perdem a imortalidade no sentido que elas entendem que elas são mortais. Então, ele não é contado dessa maneira, né? Com o fruto. Ele é contado dessa outra maneira, que a menina vai até atrás da casa dessa vovó e ela é orientada por essa sabedoria da mãe, da sua intuição, para fazer essa transição de uma forma saudável. Eu acho muito bonito esse conto. Então, ó, o tempo da Baba Yaga é o outono, porque ela era a energia vital, ela é a energia vital presente no grão colhido. Aí na Rússia, ela já foi se tornando uma bruxa que vivia no âmago da floresta e comia criancinhas. A lenda sobreviveu nas bonecas russas chamadas matrioscas e alguns bordados típicos também. Mas essas matrioscas, que são um símbolo muito famoso, que é uma boneca que sai de dentro da outra, elas representam a deusa que tudo dá. Ela dá a vida, tira a vida, e aí ela vai se transmutando, parindo seus filhos para sempre, né? Uma vai dentro da outra, e ela representa essa Lindinha. sabedoria. É um símbolo muito famoso na Rússia, as bonecas russas, Sim, mais porque fácil. elas vêm assim, né? Colocam uma do lado da outra, elas Porque uma crescendo, e encaixa quando na você outra. guarda, uma encaixa na outra. Porque é a ciclicidade da mulher. Essa boneca, esse conto levou à criação dessa boneca super famosa até hoje. Aí a Clarice Píncola, que tem aqui esse livro Mulheres Correm com Lobos, que fala desse conto também, ela tem uma coisa que eu escrevi aqui que eu acho muito interessante trazer. Dizem que as bonecas são impregnadas de vida por quem as criou. Ela é um fragmento pequeno e luminoso do self, da totalidade. A boneca representa a profunda pulsação da sabedoria da psique. É ela que faz o trabalho interior e prudente. Ela é incansável e trabalha mesmo como quando dormimos, como na história, quando a menina dorme e ela trabalha. A boneca é o espírito interior, é a voz da razão, do conhecimento. Ela revela o inimigo oculto e a atitude a tomar diante de uma situação. Ela é a verdadeira fala da alma. Que a gente foi desconectado, porque a gente tem que pedir conselho para o padre, né? Para o que tem que ficar pro mestre fora, não para o mestre dentro. Então, essa conexão com essa sabedoria, a gente tem as respostas dentro da gente. Então, a importância da gente olhar para o nosso mundo interior, a gente mergulhar no nosso templo, nos nossos sonhos, da gente anotar os nossos sonhos, da gente saber o quanto esse mundo interno é rico. A boneca, ela representa o acesso imediato à sabedoria profunda. Então assim, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quis trazer esse conto porque eu acho ele muito lindo. Ele tem muitos símbolos muito poderosos Ô, da Jaque, sabedoria antiga. a gente tem mais 6 minutos. 6 minutos. Quis falar dessa importância do sonho, dessa importância da voz da intuição, que é uma coisa, uma sabedoria ancestral que foi desconectada também, que a mulher intuitiva, farejadora, é a bruxa má do nariz, horrorosa e tal, entendeu? Então, isso tudo é muito importante a gente saber, porque empodera a gente poder ler um conto com essa profundidade e de entender quanto para essas culturas o inconsciente, né, que depois foi resgatado, teve a psicologia e a psiquiatria, quanto ele é tão importante quanto o nosso consciente. Ele é a gente, né? Ele é essa nossa sabedoria, ele é nosso mundo vernal. Então, já que a gente tem, tipo, 5 minutos, será que a gente lê perguntas, se despede direito? Porque sempre corta e a gente fica meio, né? Eu acho que a gente pode liberar aqui para as perguntas e se as pessoas se interessarem, depois de mais quiser fazer uma pergunta, a gente pode abrir uns 10 minutinhos a mais.
Tá, antes de abrir para as perguntas, antes que caia a live, eu quero agradecer muitíssimo a Lari por esse espaço, a todo mundo que tem assistido, a quem está chegando, dizer que isso é um tema que me interessa muito, assim, eu sou artista, né? Eu sou atriz, dramaturga, produtora, trabalho com arte, mas sou uma historiadora de natureza, assim, eu não consigo fazer nada sem causa, sem consciência, sem ciscar e entender o que está acontecendo. Então, assim, muito obrigada por estarmos juntos aqui, porque sempre cai a live e a gente não consegue se despedir direito, né? Aproveitar esse momento. Não, com certeza, né, Jaque? Porque é muito assunto para a gente trazer, é muito tema, é muita profundeza. E eu acho, né, que o ideal seria a gente ficar aqui no mínimo um dia. Fazer É, uma jornada, uma iniciação, né? Um né, retiro, tem que fazer empoderadas da floresta. um retiro direto, assim, entre uma live e sai outra, para a gente conseguir trazer mais um pouquinho de sempre trazer também, né, já que nossa proposta aqui na tenda, de trazer as pessoas para esses saberes ancestrais, conectar as pessoas com esse conhecimento que não nos foi contado e que foi tão distorcido, e que é muito importante a gente sempre trazer e relembrar e conscientizar as pessoas de que nós estamos falando de temas muito atuais, né, de que isso é muito vivo na nossa vida, que isso não é desconexo, né? E que o quanto é importante a gente também se absorver dos mitos, do quanto é importante a gente ter essa inteligência cíclica, tanto homens quanto mulheres. E, e agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado aqui a tenda. Acho que a cada semana a gente, né, expande mais a nossa consciência.